So box, box, box. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 101 do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira. E aí, corridinha chata no domingo, hein? Pelo amor. Jura que você achou chata? Chata não, mas achei sem graça. Sábado foi tão legal, com aquela insanidade toda, domingo foi tipo... Então bom, hoje vamos falar do GP do Canadá, pista que normalmente gera boas corridas e dessa vez foi uma classificação caótica e um domingo com resultados no mínimo interessantes. Obviamente que atrás de Max Verstappen, né? Então, vamos embora pra pauta. O pódio não difere lá muito do que a gente tem visto. Max Verstappen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton, acho que é o pódio mais pesado que eu já vi passar pela Fórmula 1. 11 campeonatos até o momento. Até o momento, daqui a pouco esse ano já vira 12, né? 12 em breve, né? Que peso, né? Nossa Senhora. E o clima bom entre eles é uma coisa que foi muito bom de ver, né? Eu não sei como que conseguiram, assim, criar um clone do Alonso que pilota igual ao Alonso, mas é diferente do Alonso em todos os outros aspectos, entendeu? Eu ainda quero saber como que funciona essa tecnologia. O Hamilton zoou o Alonso ali da Media Pen, né, naquela areazinha ali depois da corrida, que ele falou alguma coisa, tipo, ele tá lento, é por causa da idade. Aí o Alonso riu, olhou pra ele e falou assim, Áustria, daqui a 2 semanas, apontou assim. E os dois saíram rindo, tipo, tranquilaços. O mais incrível que eu acho é que hoje em dia a idade do Hamilton e do Alonso faz quase nenhuma diferença, né? Não. Quando o Hamilton começou, o Alonso era o Alonso e o Hamilton era quem é esse moleque. E agora tem 42, outro tem 37, 38, tipo, dá na mesma. Dá absolutamente na mesma, os dois gênios do esporte. E, cara, eu tô gostando muito desse ano, assim, com essa galera mó tranquilona, né? Então, tão super tranquilões, estão curtindo, tendo risada, sabe? O Paz e Amor, com certeza, é interessante. Tava vendo um vídeo que era do Hamilton e o Verstappen conversando no sofazinho, né? Pós-corrida, naquela entrevista com os 3 primeiros. E os dois conversando, tipo, rindo pra caramba. Hamilton tirou selfie com o Verstappen e o Alonso, sabe? Tipo, mó paz, mó tranquilidade. Enquanto o Twitter tá lá pegando fogo. A galera querendo se comer viva, sabe? Pois é, mas eu acho muito, muito interessante isso, que eles, obviamente, se entendem. Óbvio que tem um problema aqui, outro ali. O Hamilton, obviamente, né, depois de Abu Dhabi em 2021, tava pé da vida, com razão. Mas é uma fraternidade de 20 pessoas únicas que têm esse emprego no momento, entendeu? Então, cara, se o Hülkenberg e o Magnussen podem conviver na mesma equipe, sabe, brigar por causa de piloto de Fórmula 1 é meio idiotice, né? Porque também acho. Eles, obviamente, não ligam tanto, então... É muita adrenalina, é muita coisa, é uma disputa, eles são atletas, são competidores. Vai ter um momento de pico da briga, e quando baixar essa adrenalina, vai estar os dois conversando de novo ali atrás, entendeu? Então... Mas é só você ver o Tsunoda. O Tsunoda é o sujeito mais pacato, tipo, teve aquela coisa, né, de, o que você gostaria de ser se você não fosse piloto de Fórmula 1, e ele falou que, tipo, queria abrir um restaurante, assim. Ele é totalmente pacato. Põe o capacete, ele basicamente se demole e passa por cima da mãe dele, entendeu? Ele é um gremlin. Mas é necessário, porque Sim. Na hora que você tá ali, você, né, tem que passar por cima de todo mundo, mas eu acho muito interessante essa coisa das pessoas, é quase uma coisa assim, futebolística, né? Sim. Que é óbvio que, assim, o Hamilton não odeia o Alonso, cara, eles brigaram em 2007. Sim. Metade do grid não tava vivo ainda, não tinha nascido. Nossa, você me deixou triste agora. Foi tão prova de idade. Isso, cara. Não, tá, é exagero. Não, mas a galera tava no kart. Sim. Metade do grid tava no kart. A galera toda no kart, era pirralhinho, entendeu? Não deve nem ter entendido lá o lance lá do GP da Hungria, que o Alonso não saía do box, não sei o que, né? Vendo aquilo, se tivessem assistido, não deve nem ter entendido direito o que estava acontecendo, porque era tudo criança. E assim, você acha que o cara vai guardar rancor do negócio desse? Porra, o Hamilton já ganhou 7 campeonatos desde então, cara. Bateu tudo quanto era
recorde. Pô, fala sério, a vida caminha. Com certeza. Com isso temos campeonato com Verstappen com 196 pontos, aí disparado. O Pérez com 126. Falaremos sobre Sérgio Pérez hoje, não tem escapatória. Fernando Alonso com 117. Lewis Hamilton com 102 pontos. A Red Bull vai lá na frente liderando sozinha, linda, faceira, sem dar chance pra ninguém, com 321 pontos. A Mercedes tem 167, a Aston Martin 154 e a Ferrari 122. Outro que também precisamos falar, aí olhando essa pontuação da Aston Martin, é de Lance Stroll, né? Tá difícil. Eu gosto do Lance Stroll, defendo o Lance Stroll quando pode, mas agora tá complexo. Tá muito complicado. E papai Stroll falou que Lance Stroll, quando tiver melhor da mão, né, e tal, tiver 100%, ele vai bater de frente com o Alonso. Querido tio Lawrence, como assim quando ele estiver bom da mão? Isso foi há meses atrás. Vamos realmente falar disso ainda? Pô, sério. Bom, o Lawrence Stroll precisa defender o filho dele, né? Porque senão daqui a pouco ele vai ter que demitir o filho e o negócio não vai dar muito certo. A Mercedes hoje passou a Aston Martin, mesmo com o Russell com um acidente, enfim, e vinha recuperando bem. Eu fiquei chateada, viu? Com aquela quebra do Russell no finalzinho ali. Mesmo sem pontuação do Russell, a Mercedes ultrapassou a Aston Martin, não porque o carro eles tenham conseguido chegar perto da Aston Martin de verdade, mas simplesmente porque o Lance Stroll não faz ponto e o Russell e o Hamilton fazem. O mundo perfeito ia ser tipo quando você tá jogando videogame com seu irmãozinho pequenininho, que você dá um controle desligado pra ele e ele fica jogando. Se pudesse fazer isso com o Stroll, ia ser perfeito. Você põe um piloto melhor, fala assim, não, é você dirigindo o carro e, entendeu? Fica tudo certo, porque, cara, tá muito feio esse ano pra ele, entendeu? Muito feio. Eu sei que o Alonso, porra, tá mega motivado, o cara é um dos grandes pilotos dessa geração e da geração passada também, mas assim, tá difícil, tá complicado de olhar pra diferença e falar, não, tá tudo certo, vai recuperar, porque não vai. Não tem nenhuma razão pra acreditar que vai. Não, tá bastante complicado pro Lance Stroll. É um problema pra Aston Martin, né? Porque a Ferrari parece que recuperou alguma coisa, parece que recuperou não, parece que entendeu alguma coisa do carro aí esse final de semana. Já tá com 122 pontos, os dois pilotos finalmente pontuando direitinho. Se a Ferrari conseguir uma consistência pros dois pilotos pontuarem, a Aston Martin corre risco aí de perder o terceiro lugar também. Que, honestamente, assim, é um problema que eles arrumaram para eles próprios, né? Sim. Não tem outra forma de dizer isso. É um problema que eles criaram. Ter um carro que vai muito bem, um piloto que anda muito bem e um piloto que tem suas qualidades, mas que, cara, é piloto de midfield, entendeu? A verdade é essa. O Stroll é para brigar ali no 8-12. Mas... Não é pra brigar lá na frente. Mas nem chegar no 8-12 ele tá chegando, né? Esse final de semana, assim, eu até dou um certo desconto, porque eu acho que correr em casa é difícil, ainda mais quando você é o único piloto da casa. Tem lá toda a pressão, entendo tudo isso, menor problema. Mas, assim, ele não tá entregando esse ano, cara. Não, nem um pouquinho. Ele não consegue entregar na classificação. Eu acho que o grande problema dele tá sendo a classificação. Se ele conseguisse classificar melhor, ele conseguiria segurar a posição, porque o carro é bom. Mas como ele tá classificando mal, ele não consegue avançar o suficiente, porque, cara, largou lá atrás, se você não tiver um foguete, para passar é muito complicado. Por mais que esses carros tenham sido feitos para melhorar essa passagem, as equipes já descobriram uma forma de criar 500 milhões de sujeiras no ar, né, como eles falam, para que os carros não tenham mais a facilidade que tiveram no ano passado, por exemplo, para ultrapassar. Então, largou lá atrás, já começou a ferrar se você não for o Max Verstappen na Red Bull. Assim, esse GP do Canadá, por exemplo, foi um bom exemplo dessa diferença. Porque se você for olhar, Pérez e Sainz não fizeram grandes coisas, assim, não. De ultrapassar e coisa e tal. Não pode dizer que foi, entendeu? Poxa, os caras pegaram e saíram cortando todo mundo. E se você olhar o mapa de posições da corrida, não fizeram grandes coisas. A Ferrari mandou muito bem, falaremos disso ainda. O Sainz pulou várias posições e tal, mas assim, não pode dizer que eles fizeram uma belíssima corrida, né? O Leclerc ganhou umas posições na saída e o Pérez e o Sainz, não. Sim, o Sainz eu acho até que chegou a perder uma, aí conseguiu recuperar, passou o Pérez, ficou ali brigando com o Pérez um pouquinho, e passou e ficou, né? Até dar o safety car.
E lá ficou. Exato. Dali não saiu mais. Uma coisa que, segundo ano, né, de novas regras e tal, e aconteceu de novo, porque ano passado aconteceu muito, foi o trenzinho de DRS. No Canadá, não sei exatamente por quê, espero que haja algumas explicações aí dos grandes entendidos de aerodinâmica e pistas de Fórmula 1 pra explicar, mas assim, muito trenzinho. A explicação é muito simples. O trenzinho atrás do Albon é porque a única coisa que a Williams faz realmente bem, o carro tá melhorando, ok, mas assim, uma coisa que você pode dizer que a Williams sempre vai fazer bem é voar na reta. Ah, sim. O Albon, sim, realmente. Mas assim, no início da corrida, formou um trenzinho atrás do Hülkenberg, que para as McLarens passarem o Hülkenberg foi uma dificuldade tremenda. E pro próprio Leclerc passar as McLarens também não estava rolando. Então, o trenzinho de DRS no Canadá tá muito forte. E ano passado aconteceu isso também. Eu lembro que o Leclerc largou de trás, né? Então, acompanhando as Ferraris, o Sainz ficou preso atrás do Verstappen e não conseguia passar. E o Leclerc, para conseguir evoluir na corrida, foi muito complicado, porque era trenzinho de DRS o tempo todo. Então, se você for olhar as velocidades máximas, o Albon tá ali no bolo e tal, junto com todo mundo, o Hülkenberg também, até você olhar a velocidade na Speed Trap. Porque assim, por exemplo, na linha de chegada, poxa, se você olhar, a McLaren estão lá nas cabeças, só que ali é muito difícil de ultrapassar, porque você tem que sair da chicane muito junto, aquela reta é curtinha. Na reta que é grande, cara, o Albon é a velocidade mais alta com 3 km de vantagem pro segundo colocado. E sem DRS. Sem DRS. Então, assim, quem vai ultrapassar ele? Ninguém. Não, tava impossível. Tava impossível ultrapassar o Albon. E ele fez uma corridaça. Então, a não ser que você tenha uma boa saída lá do hairpin da curva 10, e aí vai, entendeu? Coladinho, faz a chicane colado, dane-se a perda aerodinâmica e dá um jeito de... Só que assim, não é tão simples. Se a gente for olhar, teve chuva, né, esse final de semana, se olha as fotos dos carros na chuva, cara, já estão com um monte de o que se transforma em ar sujo, né, pro carro de trás, um monte de aletinha jogando pra cá, jogando pra lá. Sim. Então assim, a regulamentação nova ajuda a andar junto, com certeza, pô, a gente viu boas brigas ali de gente colada e tal, só que, cara, a Fórmula 1 é isso aí, cara, nada se você desaprende. E o pessoal tá começando a achar onde é que estão os atalhos para jogar para fora. A gente agora vendo, né, o pessoal batendo mais, a gente vai vendo o assoalho de todo mundo. Cara, você vê que, óbvio que a da Red Bull quilômetros na frente de todo mundo, mas mesmo os mais simples já estão começando a ter uma coisinha pra cá, uma coisinha pra lá. Então, é isso aí. Não vai ter saída, entendeu? Agora, esse ano tá muito aquela máxima de chegar uma coisa, passar a outra, né? Até 2021, nem chegar a galera conseguia. Era muito difícil, porque ficar muito tempo... Chegar e ficar chegado já era difícil. Não dava pra ficar, né? Eles chegavam, se não passasse na primeira, na segunda volta, eles já tinham que dar um pé. Já era. Porque senão ia destruir o pneu. Agora não, agora eles chegam e ficam. Mas passar tá complicado. E é interessante porque, na teoria, né, o efeito solo, você eliminaria exagero, mas você diminuiria muito esse problema. Só que ao mesmo tempo que o carro da frente está começando a ter a aletinha para cá, joga para lá, não sei o quê, a coisinha onde ajusta a asa da frente, você já tá, né, já tem um ângulozinho de onde conecta para jogar um ar e tal. Isso também é downforce que o carro está gerando. Então, aí volta o problema da regulamentação anterior, que quando você perde isso, o pneu escorrega mais, esquenta mais o pneu e tudo mais que a gente conhece. Então, assim, cara, é o problema de você ter 4 caboclos lá da FIA tentando fazer regra e cada equipe ter 60 cara com mestrado e PhD em aerodinâmica tentando achar onde é que tá o problema, entendeu? Onde é que tá o buraco na regulamentação. Ai, quase 2.000 cara contra 4. Sim, 4 caboclos com a régua e um esquadro para desenhar na parede, entendeu? E um maluco com um supercomputador e os cabal. Então, é uma guerra perdida para a FIA. E, assim, a gente está vendo isso, por exemplo, no MotoGP agora, que a Ducati inventou aerodinâmica e asas e não sei o que, joga ar para cá, joga ar para lá. Eles estão fazendo o que a Fórmula 1 fez antigamente, entendeu? Agora, aerodinâmica é tudo. Óbvio que os custos vão explodindo, só que para a Fórmula 1, que já está um passo à frente, não tem como desaprender isso, entendeu? Não tem como você falar pro time, olha só, isso aqui a gente não vai mais usar. Pô, bicho, gera downforce, gera tempo, vai usar tudo, não tem escapatória. Mas, queria fazer um
comentário que a gente passou muito rápido dessa parte do Verstappen. 70 pontos de vantagem, né? Sim. Para o nosso glorioso Sérgio Pérez. Tivemos agora a 8ª corrida. O melhor resultado do Michael, naquela temporada de 2002, que ele basicamente ganhou o campeonato antes do campeonato começar, ele foi campeão na 11ª corrida de 17. Então significa quase 65% do campeonato. 65% do campeonato desse ano, contando, vamos fazer uma caridade e botar a Imola, seria para o Verstappen ganhar mais cedo que o Schumacher, em porcentagem, né? Seria ganhar em Monza. Eu acho que ele ganha em Zandvoort. Pois é, aí eu fiquei pensando, imagina se o Verstappen basicamente faz aí uma carreira de 14 corridas e ele ganha 13. É muito possível, porque o grande competidor dele, que é o companheiro de equipe, está no chão. Verstappen tá voando. Verstappen é outro patamar, né? Como diziam do Flamengo aí um tempo atrás. Mas o carro da Red Bull é muito bom. E aí, primeiro que teve a classificação, que foi aquela loucura, né? O Albon chegou a liderou, né? Terminou o Q2 em primeiro, que ele acertou ali o timing bonitinho, arriscou, mas eu tenho uma opinião de que, na verdade, não foi um risco tão grande assim, mas segue o baile. O que é do Albon? É. Não foi um risco tão grande, assim, foi um risco grande no sentido de que se ele saísse do trilho, ele provavelmente ia bater. Mas aí entra a equipe que confia no piloto e fala, olha só, fica no seco. Sim, com certeza. E ele fez, conseguiu a temperatura no pneu e deu a volta que deu. Sim. Assim, é um risco? É um risco. É um risco maior do que qualquer outra classificação normal? Com certeza. Mas é um risco insano? Não, exato. Porque eventualmente você tem que confiar no piloto e falar, olha só, faz isso, isso, isso. Ok? E foi o que ele fez. E o que eu digo também em relação a não achar que foi um risco tão grande é que quando acabou o Q1, as equipes já estavam falando com os pilotos terminaram o Q1 já reclamando do intermediário porque estava seco demais. Sim. Então, o Xavi estava perguntando pro Leclerc, quanto falta, você acha? Quanto você falta muito pro slick? Ele falou, não, falta muito pouco, assim, estamos quase no slick já. Então, sair de macio não foi um risco tão grande também por isso. A pista já estava secando. É claro, né, que estava secando no trilho. Mas naquele momento, entre o Q1 e o Q2, não estava chovendo. A pista estava secando no final do Q1. Então, assim, é um risco por isso que você falou. Você saiu do trilho, acabou. Mas a pista estava seca. Então, você bota o intermediário vai embora em 2 segundos. E aí, ao contrário, se você pensar ao contrário, mesmo se você virar pro piloto e falar assim, olha só, não pode atacar zebra, não pode subir ali na chicane antes do hairpin, entendeu? Subir em tudo e dar uma volta um pouquinho mais controlada. Só que de pneu slick e de pneu intermediário, a diferença de tração que o piloto vai ter mais do que compensa. Sim. E mostrou o Albon, que terminou o qualifying, aliás, com a melhor volta, porque ninguém bateu a volta dele do Q2, óbvio. Mas assim, é óbvio que valia mais a pena e você vê, por exemplo, as mensagens do Leclerc com o pit wall dele, ele sabia disso. Tanto que ele ficava, vamos trocar, vamos garantir uma volta de intermediário. Só que a volta de intermediário não garante nada se todo mundo for pro slick. Sim, e aí ele, no caso do Leclerc especificamente, ele foi pro slick tarde demais. Quando ele finalmente conseguiu abrir volta, já estava chovendo e ele não conseguiu fazer uma volta boa. A volta de intermediários ele errou porque a pista estava seca e o pneu foi embora, enfim, erro dele. Não tô aqui passando pano não, porque vamos começar a falar que eu tô passando pano. Mas é um erro dele fundado numa estratégia errada. Sim, porque a estratégia também acho. de vamos fazer uma banker lap para ter um tempo. Cara, não adianta. Não é o Q1 com 20 carros, entendeu? Não adianta fazer banker lap no Q2 num grid que tá tudo separado por 1 décimo, meio décimo, entendeu? Sim, não adianta e assim, isso. Tráfego pra caramba. Então, pra esquentar, pra botar o pneu na temperatura já era mais complicado. N coisas que fizeram com que cometer um erro fosse muito mais fácil. Acho que esse é o ponto. Eu não consegui entender o que o Pérez fez, mas provavelmente ele caiu mais ou menos na mesma situação que o Leclerc. De timing ruim, não conseguir esquentar o pneu, cometer erro, obviamente, na volta. O Pérez no sábado tava péssimo. Porque com o mesmo pneu do Verstappen, ele tava levando quase 1 segundo. Então, assim,
a coisa já tava feia. Mas é a mesma coisa. A mesma coisa que você pode falar do Leclerc, porra, como que o cara não consegue chegar no Q3 2, 3 corridas seguidas com o carro que ele tem? Bicho, o Pérez é pior ainda, porque o carro dele é significativamente melhor do que todos os outros. Sim. Sim. Então ele conseguiu não passar, né? O Pérez conseguiu não passar pro Q3 também. Já largou ali, aspas, fora de posição. Aí teve a punição do Sainz também e tal. Largou numa situação que não foi tão confortável assim, porque ele não tava ali simplesmente no midfield, né? Tinha duas Ferraris ali, uma de cada lado dele praticamente, né? E ele ia ter que batalhar ali com as Ferraris. Largou mal, batalhou ali com o Sainz, perdeu e simplesmente não conseguiu ter ritmo. Ele tava de duros e tal, não sei o quê. Ok, conseguiu ali se manter atrás das Ferraris, foi ali gerenciando o pneu duro dele, beleza. Simplesmente, as Ferraris levaram os médios ao mesmo, fizeram uma e duas voltas a mais do que os duros do Pérez. Que é o mago da Pirelli. E virando mais rápido. Acho que hoje o mago da Pirelli é o Albon. Não, mas então, é aquela coisa que o Pérez é o mago da Pirelli, não sei o quê, mas, cara, se for pro pneu durar sem ele fazer tempo, não adianta nada. Pois é. E ali as Ferraris com pneu médio, assim, gerenciando o pneu, né? Porque quando rolou o safety car e as Ferraris resolveram não entrar de pneu médio, a meta ali era gerenciar pneu. Então não podia ter erro, não podia ter briga, não podia nada. Era assim, como é que o Xavi falou? Um stint limpo e rápido. Era isso que a Ferrari estava querendo dos dois pilotos. E foi o que a Ferrari conseguiu dos dois pilotos. Agora, o Pérez, com os pneus duros, podendo forçar mais, não chegou perto. Não incomodou o Sainz. Com aquela Red Bull. E o Sainz com um pneu médio de tantas voltas, né? Teoricamente, chega um ponto ali em que o médio vai cair e o duro vai estar melhor. Simplesmente não aconteceu com a Ferrari e a Red Bull ali. E muito provavelmente, esse momento, no mínimo, eu diria, umas 15 voltas antes do final do stint do Pérez. No mínimo. No barato, Sim. se não foi antes. Então, e assim, ele não chegou. ele teve no mínimo umas 15 voltas para atacar o Sainz, que não podia aumentar o ritmo dele, porque o Leclerc estava na frente e a Ferrari não queria que eles brigassem, então o Sainz estava preso. Sim. E o Pérez lá estava, lá ficou. Então, assim, eu entendo que, né, óbvio que todo piloto de Fórmula 1 acha que ele é o melhor piloto do mundo, todos eles acham que ganham do companheiro de equipe, mas assim, eu acho que tá pesando pro Pérez agora o fato de que ele não vai conseguir fazer o que o Rosberg fez, entendeu? Que é, tipo, uma temporada no susto, você consegue bater, você consegue correr de igual para igual. Cara, Não. o Pérez, em momento algum, ele corre de igual para igual com o Verstappen. Não. E a gente vê isso desde 22, né? Porque 22, ele perdeu o segundo lugar para uma Ferrari que passou o ano fazendo merda com o Leclerc. Sim. E um carro que era inferior à Red Bull. Exato. Não tanto quanto esse ano, Claro. ok, mas era um carro que era inferior à Red Bull. E o Leclerc tem, né, os azares dele enlouquecidos que também ajudam qualquer um que tá brigando com ele. A dor do torcedor do Leclerc é forte, assim, o azar, mas enfim. Não, mas assim, o Pérez, numa boa, se não tivesse a Red Bull com a vantagem que tem, ele já estava atrás do Alonso e do Hamilton. Cara, o Alonso, com a Aston Martin, com todos os problemas de enfrentar uma Red Bull, o Alonso tá a 9 pontos do Pérez. Se você olhar os resultados do Alonso, cara, é terceiro, segundo, tem um resultado ruim que foi na Espanha, que podia ter tido mais 2 pontos, porque é óbvio que ele conseguiria ultrapassar o Stroll, mas aí outra discussão. E o Pérez, cara, os resultados dele são uma loucura, entendeu? Tem uma vitória, ótimo, aí tem 0 pontos em Mônaco, tem o resultado do Canadá que foi, tudo bem, tem 1 ponto a mais de volta mais rápida, mas tipo, pô, bom pra você, mas assim, cara, não é suficiente, não é nem um pouco suficiente, entendeu? Ele tá levando 70 pontos do Verstappen em 8 corridas. Com o melhor carro disparado do grid. Sim, dá uma média aí de quase 10 pontos, só que ele tem vitória, né? Então, assim, não é que ele perdeu, foi
foi perdendo 7 pontos a cada corrida, e aí teve uma que deu azar e essa diferença toda. Não. Enquanto o Verstappen, Austrália, o Verstappen tá ganhando, tá o Pérez lá atrás. Mônaco, Verstappen ganha, Pérez marca 0. Canadá, Verstappen ganha, marca 9 pontos. Espanha, Verstappen ganha, ele termina lá em quarto. Entendeu? Cara, a diferença é muito grande com um carro que é um avião. Exato. Aí você fica... De novo, não é pra tirar do Verstappen, mas você fica com a impressão ainda maior de que o Verstappen ele engrandece ainda mais o Verstappen, né? O Verstappen já é, gigante. Aí o companheiro de equipe dele, com um foguete, não consegue chegar nem perto, perde pra equipes que são claramente inferiores. Porra, o Verstappen é Deus. Mas ele, nesse carro, eu vou te falar, se ele ganhar, fizer tipo o Vettel em 2013 e ganhar agora 10 corridas seguidas, não vai ser uma surpresa, cara. Nenhuma. Porque ele tá pilotando muito, ele tem um carro muito bom, uma equipe que sabe ganhar, e um companheiro de equipe que ele não precisa se preocupar. E não tem competição. Não, mas ele precisa se preocupar com o Alonso, um carro inferior, Hamilton, carro inferior, Ferrari... Quem sabe um dia vai chegar perto. Onde é que tá o estresse dele? Não tem. Isso também, né, acaba ajudando muito, né? Quando o cara tá com um carro bom. Ah, porque ele reclamou de pneus. Mano, ele reclamou dos pneus abrindo 4 segundos do Alonso. Então não tem problema de pneu, né, galera? Ele falou que o pneu dele tava uma porcaria. Ele reclama sempre quando ele tá reduzindo marcha no começo do final de semana. O carro não tá fazendo isso, o carro não tá fazendo aquilo. Metendo meio segundo em todo mundo por volta. Então, assim, ele não tá competindo com ninguém, ele tá competindo com o que ele sabe que o carro pode fazer. Exato. Não é que, tá ruim, o carro tá ruim. Não. O carro poderia estar melhor. Tá chato essa marcha pra passar. Mas tá passando a marcha, entendeu? O pneu não tá maravilhoso, ele podia estar melhor. Mas tá bom, tá aí o suficiente pra fazer o que tá fazendo, entendeu? O pneu não tá bom, o GP teve uma hora até que falou pra ele. Olha só, parafraseando aqui, né? Mas tá bom, o pneu não tá tão bom, isso aí não tá... Ok, só que você foi meio segundo mais rápido que o Alonso. Então, cala a boca, entendeu? Exato. Continua dirigindo aí, que daqui a pouco você ganha um pneu novo, cara. Não se preocupa com isso, não. Tá tudo bem. O pneu não tá bom. Sabe, o Hamilton falando bom My Tires Are Gone e aí fazendo volta mais rápida. Volta mais rápida. Entendeu? É o que o Verstappen tá fazendo agora. Então, assim, não tem uma dificuldade pro Verstappen. Bate num pássaro. Não muda nada no carro dele o pássaro entrar no coisa de freio, entendeu? Não mudou absolutamente nada fazer um frango assado no freio dele, sabe? O Verstappen tá começando a me lembrar a época do Michael, que ele ficava puxando assunto com o pit wall porque não tinha mais nada pra ele fazer. Porque, assim, a capacidade dele de processamento de informações é tão grande que acertar o ponto de freada, fazer a curva, acelerar e coisa e tal, já não satisfaz. Então ele precisa se ocupar com outra coisa. Sim. O Verstappen parece que tá no mesmo nível, assim, de cara, eu sei que nada vai me atrapalhar, vai vir me importunar de trás, eu preciso achar um assunto aqui. Sim. Senão eu vou dormir. E isso facilita muito. É o que a gente via, inclusive, com o Hamilton. O Hamilton voando lá na frente, lembro de uma corrida, acho que foi 2020, que acabou a corrida, ele, acabou? Ele não tava nem percebendo, tava só, realmente, ele tava correndo em círculos. Ele não tava nem percebendo o que ele tava fazendo. De tão pra frente que tava. Por quê? Porque ele não tinha nada que incomodasse, ele não tinha dificuldade nenhuma. Hoje é o caso do Verstappen, o carro é absurdo, ele não tem dificuldade nenhuma pra dirigir, então ele só vai, meu irmão. Óbvio, ele é muito bom, gente, isso não é pra diminuir ele. É só pra também dar o crédito, porque eu acho muito chato não dar o crédito pra equipe, que a Red Bull fez um carro sensacional. A equipe trabalha no mais alto nível. E é por isso que hoje o Verstappen consegue dirigir do jeito que ele dirige. Eu não lembro se foi em 2018 ou 2019. Mas teve um GP da França, eu acho que foi 19. Teve um GP da França que eu lembro que a gente ficava brincando assim de cara, o Hamilton deve estar assistindo um filme. Porque era nesse nível, assim. Dele dá a volta, mais ou menos o mesmo tempo a cada volta, não sei o que, entra no pit, faz o pit. E é como se nada tivesse acontecendo. O Verstappen nas últimas 2, 3 corridas, excetuando o Mônaco, que é mais estressante, sim, mas a sensação é de que tá tudo certo.
segue o baile. Exatamente. Na situação em que eles estão, né, o Verstappen está hoje, que o Hamilton esteve, que o Michael esteve em 2002, é tipo, sabe quando você entra no piloto automático, fazendo alguma coisa? Eles estão assim, que o carro tá ótimo, não tem ninguém pra atazanar, tá acontecendo nada. Eles conhecem a pista de cabo a rabo. Mano, eles entram no piloto automático e vão, sabe? Ah, não tem a volta mais rápida? Peraí, aí agora eu vou focar um pouquinho mais, vou dar uma apertada, vou prestar atenção no que eu tô fazendo de verdade, e volta mais rápida. Pronto. Não, e o Verstappen nessa corrida do Canadá teve esse momento, né? O GP falava pra ele, não tenta voltar mais rápida não. Ele falou, tudo bem. Porque não vai ser um ponto que vai fazer o Pérez atrapalhar ele. Então, pois vai lá. Pois é. Exatamente. Assim, outro nível, Verstappen e Red Bull são uma equipe, assim, sensacional, nível Mercedes Hamilton, lá nos 8 campeonatos de pilotos da Mercedes, né, 6 do Hamilton, de pilotos não, de construtores, né, foram 8 de construtores. 8 de construtores, 7 de pilotos, 6 do Hamilton, 1 do Rosberg. 1 do Rosberg, isso aí. Então, nos 6 campeonatos do Hamilton com a Mercedes. Cara, é tudo encaixado. E aí aquela parada que a gente falava de o Hamilton tem a bunda virada pra lua, Verstappen tá assim também. Quando tá tudo indo bem, quando tá tudo encaixadinho, cara, não tem azar. Mas eu sempre falei isso, que falam da sorte do Hamilton, agora é a sorte do Verstappen. Cara, essa sorte que a gente fala é uma habilidade do piloto, cara. O negócio, o Hamilton sempre se dá bem quando acontece alguma coisa. Sim, porque ele tá sempre ali. Não é segredo, entendeu? O cara tá sempre ali para se dar bem? Sim, porque ele tá sempre logo atrás. Quando ele não tá na frente, ele tá sempre logo atrás de quem tá na frente. Acontece alguma coisa, ele se dá bem. O Verstappen é a mesma coisa. Pô, o cara... Bicho, o Verstappen bateu lá no pássaro no começo da corrida. Sim. É uma pista super difícil para os freios. O Russell, por exemplo, abandonou porque os freios dele estavam cozinhando. Os freios do Russell foram embora, o Leclerc e o Sainz tiveram que gerenciar freio. Sim, e o Verstappen com um bicho preso no freio dele, tudo bem, segue aí. Momento algum ele foi ameaçado. Pois é, assim, o fato de não ser ameaçado faz com que ele pudesse frear da melhor forma possível, dirigir o carro da melhor forma possível. São muitas coisinhas, assim, que não ser ameaçado facilitam pra ele, ter exatamente essa questão de sorte. Foi sorte que o pássaro não fez um estrago. Até certo ponto, sim, poderia ter feito um estrago. Mas o fato de que ele não precisou forçar, né, forçar de verdade, o que é forçar numa disputa de posição, também faz muita diferença, que em nenhum momento precisou forçar o freio dele a esse ponto. Que a gente viu a diferença com o Russell. Sim. Que teve que forçar para chegar no Hamilton, porque o Hamilton no Canadá sempre vai bem. O Russell, forçando atrás do Hamilton, cometeu um erro e detonou o carro dele. Por quê? Porque ele estava tentando colar no Hamilton para entrar na briga. Não deu. Pois é. Falando em forçar, vamos falar do nosso mago dos pneus, porque ele, na verdade, fez exatamente o contrário. Ele conseguiu não forçar os pneus o suficiente para fazer 58 voltas com os pneus duros e conseguir um P7 para Williams, senhor Alex Albon, melhor piloto disparado do final de semana. Com certeza. Esse não... Porque a gente já falou do qualifying, né? E aí a gente falou da parte da equipe, mas agora a gente tem que falar da parte do piloto também. Que o piloto, na hora que a equipe fala pra ele, falou assim, filhão, toma aqui um pneu slick pra dirigir nessa pista molhada, mas não quebra o carro não, tá? Porque só tem essas peças aí dessa atualização. Só existe esse. E o próximo é daqui a 3 corridas pro Sargent. Então, assim, se quebrar, vai ficar sem. O piloto, pra fazer isso, é uma belíssima de uma performance. E aí, depois, ele não satisfeito, o Q3, ele teve o azar de perder a volta, ia ganhar uma posição só do Piastri, tudo bem, mas, cara, ele fez um corridaço. Ele só perdeu a posição na largada pro Leclerc e foi segurando, aí o Sainz passou, o Pérez passou, mas assim, não foi fácil. Sim, mas olha só, Ferrari e a Red Bull passarem a Williams é uma obrigação quase, né? Claro. O carro não dá nem para comparar a qualidade. O próprio James falou essa semana numa entrevista que uma coisa que impressionou ele quando ele chegou na Williams é como a equipe é defasada comparada com a Mercedes, em termos de infraestrutura. Sim. De fábrica, de teste, de simulador, de manufatura de peças e tudo mais. Falou que está uns 10 anos atrás. Então, assim, é um carro que não é feito para competir com a Red Bull, com a Mercedes, com a Ferrari, com a Aston Martin também. Não é a briga dele. Não. E mesmo assim, ele fez um corridaço, marcou aí bons pontos para a equipe
E, cara, não tem o que dizer do álbum, principalmente pela história dele, eu acho. E aí eu vou voltar pro Pérez, tá? Porque Albon e Gasly sofreram muito na Red Bull. Pilotos praticamente rookies, né? Praticamente novatos. O Albon era criança, pô. O Gasly também. Ele tinha feito, sei lá, uma temporada na Toro Rosso. E o Albon tava no meio da primeira temporada. O Marco chama ele lá pra ir na Áustria conversar e comunica. Fala, filhão, chegou a tua hora. Vamos para a Red Bull, hein? Pois é, o Gasly não tá indo bem. Tipo, praticamente um novato, no primeiro ano dele de Red Bull. Aí o Helmut Marko vai dar aquela queimada no Gasly, volta ele pra AlphaTauri, joga o Alex Albon no fogo da Red Bull. O Albon teve ótimas corridas nesse primeiro ano, né, dele. Não fez um pódio ali porque o Hamilton não quis deixar, né, no Brasil, inclusive. E aí, depois, no ano seguinte, teve o da Áustria. Aí, praticamente um rookie. 2020, tava tendo dificuldade com o carro, realmente não tava com uma ótima performance, mas tava lá fazendo os pontinhos dele. Aí, acabou o ano, deixaram ele no limite, sabe, pra avisar pra ele que não vai ser você, vai ser o Pérez. No último segundo, sabe, do ano. Aí o Pérez fez um bom primeiro ano na Red Bull. Cara, segundo ano começou a cair. Agora esse ano tá ruim. Fez um bom primeiro ano também sem brilho. Muito. Não incomodou. Mas fez ali um primeiro ano digno. Agora, o segundo ano já não foi tão digno. E assim, nem metade das descascadas que Gasly e Albon receberam da Red Bull. E agora esse ano tá pífio e você não vê nada. Você, inclusive, vê passada de pano do Horner pro Pérez. Sendo que Pérez é um piloto extremamente experiente. Ele tem a obrigação de saber se adaptar no carro. Já passou por umas 500 equipes. Aí você vê Albon fazendo esse tipo de performance, né? Fazendo o que ele tá fazendo com a Williams no geral, sabe? Que eu acho que ele tá indo muito bem. Ele tá liderando a Williams bem. Ele tá colocando a Williams em boas posições. Fez essa corrida, assim, incrível. A gente vê o potencial do cara, de verdade. E tem que ficar vendo o Horner passar pano pro Pérez na Red Bull. Pelo amor de Deus. Porque assim, se você pensar, a gente voltar lá em 2020, que foi a última temporada do Albon com a Red Bull, Verstappen ganhou 2 corridas. Terminou o ano em terceiro lugar, o Albon terminou em sétimo, 100 pontos atrás. Tá bom. Cara, ano passado, o Verstappen ganhou 15 corridas e o Pérez ganhou 2. Terminou o ano 150 pontos atrás do Verstappen. Então, assim, um carro que é capaz de vencer 17 corridas de 22 e você só ganhou 2... E você ficou 150 pontos atrás do teu companheiro de equipe? Eu não vejo grande diferença no que o Albon fez. Aí entra a minha explicação, que eu imagino que seja a correta, que a diferença é que o contrato do Albon com a Red Bull era uma coisa e o contrato do Sérgio Pérez com a Red Bull é outra completamente diferente. É a única explicação possível. Só pode ser isso. Talvez dinheiro, porque o Pérez leva um bom patrocínio, né? Que é o da Claro. Sim, o patrocínio do Slim, óbvio que faz diferença. Fala sério. Pois é. Os caras mais ricos do mundo, né, dizem que ele é super interessado que essa coisa do Pérez continue. Mas assim, e não acho nem que seja ruim para a equipe, não, cara. Eu acho que se você perguntar, por exemplo, pro Toto Wolff quais anos ele preferia, se era o Hamilton e Rosberg ou Hamilton e Bottas, tenho certeza que ele prefere o Hamilton e Bottas. Com certeza. Sossegado. Tá muito clara ali a divisão de poder. Sossegadíssimo. A Red Bull vai ganhar o campeonato de construtores, que é o que, no final das contas, vai importar. Não, vai ganhar praticamente com o Verstappen sozinho, né? É possível. Se o Verstappen continuar como ele vai, eu diria que, assim, eu não diria que ele vai ganhar o campeonato sozinho, mas que ele ganha das pequenas, não vale nem a pena discutir, mas assim, eu acho que ele ganha do quarto, talvez do terceiro lugar no campeonato de construtores sozinho. Porque assim, se você tira o Pérez da jogada hoje... Ele tá na frente da Mercedes, que tá em segundo lugar. Sim. Por mais de uma vitória, vale dizer. Sim, mesmo assim, tirei o Pérez. Pegar esses pontos do Pérez e vou redividir. Ainda assim, o Verstappen ainda estaria com uma diferença das outras equipes. Pois é. E aí vem a injustiça que é essa coisa da Red Bull, cara. Se você pensar, eles jogaram fora o Kvyat, o Gasly e o Albon, porque eles não estavam no nível desejado, nível quase
impossível, desejado por eles. O Gasly e o Albon, porque diretamente não conseguiam competir com o Verstappen. Mas assim, quem que consegue competir com o Verstappen na forma atual dele, no Pokémon evoluído do Verstappen atual, quem é que consegue competir com ele? Tá fora de cogitação. Como foi o Hamilton, de 17 até 2020. Não tinha nada que o Bottas pudesse fazer. O Bottas é um bom piloto, decente e tal, mas, cara, era outro nível. Como podemos aí falar do Rubinho com o Michael? Pois é. Eu fico muito chateada quando eu lembro da situação do Gasly e do Albon. Hoje o Albon tá tendo aquele momento que o Gasly teve quando voltou pra AlphaTauri, sabe? Que ele teve várias corridas boas, vários resultados ótimos e tal. Todo mundo falou, caralho, cara, Red Bull também. Teve aquela vitória épica dele em Monza. Vitória épica em Monza, né, e tal. Agora ele já deu uma baixada. Hoje, o Albon tá nesse momento de tipo, caralho, olha só o que a Red Bull fez com esse cara. Pô, cara, o Albon foi correr DTM, bicho. O campeonato é bacana e tal, mas, pô, DTM não é nem o WEC, que é, pô, campeonato mundial. Tipo, pois é. Campeonato local, entendeu? Realmente me irrita muito ver hoje a situação que o Pérez tá entregando e como a Red Bull lida com isso, sabe? Porque... Nossa, sim, os dois caras, o Gasly e o Albon, eram tipo crias da casa. Era pra ser, no mínimo, protegidos. E o que eles fizeram foi jogar no modo de carne mesmo, real, oficial. E o Albon já tinha rolado com ele, né? Nas categorias de base, a Red Bull já tinha abandonado ele. Ele voltou na raça e aí levou outra traulitada da Red Bull. Muito, muito complicado. Bom, antes da gente entrar no Ferrari Cash, vamos falar de uma coisinha muito específica que aconteceu, que eu nunca tinha visto acontecer, que foi a punição do Norris por comportamento antidesportivo. Quando teve o safety car, ele diminuiu demais a velocidade, então o delta dele estava muito baixo, para poder abrir distância do Piastri. Era do Piastri? Agora eu não lembro. Era o Piastri na frente dele, o Piastri estava na frente dele. Isso, ele diminuiu a velocidade para abrir distância do Piastri, para poder melhorar ali o tempo do double stack, porque a McLaren ia fazer um double stack e entrar os dois pilotos no safety car. E isso atrapalharia os pilotos que estavam atrás. No caso, era o Leclerc e o Sainz Pérez. Aí ele ganhou essa punição, porque disse que baixar o delta dessa forma, abrir essa distância, atrapalha o cara de trás, né? E não é permitido. A parte que eu achei mais engraçada dessa coisa toda foi o seguinte: foi a revolta geral do pessoal britânico, não com a punição, mas com o fato dela ter sido dada como comportamento antidesportivo, porque o Lando Norris é um cara muito legal e ele nunca faria uma coisa antidesportiva. Tipo, assim, eu entendo que você tem que defender o pessoal da casa e tal, mas assim, menos, né, rapaziada? Pois é. Menos. O Lando é muito legal e tal, vocês gostam muito dele, mas tipo, né, vamos com calma. Tanta coisa pra reclamar. Não é, e assim, tá todo mundo ali disputando. Não tem essa de, porque ele é um cara muito legal. Na hora que fechou a viseira, acabou essa história. É a mesma história do Tsunoda. Exatamente. Todo mundo ama ele, mas ninguém quer conversar com ele quando ele tá de capacete, porque o cara é um louco. Pois é. Porque ele é um cara muito maravilhoso, muito legal. Meu irmão, baixou a viseira, acabou essa história. Ele precisava do espaço. Ele tacou foda-se pra quem tava atrás. E pras regras, porque existe uma regra. Exatamente. Né? Não vamos esquecer que a regra existe. Está lá, tem que manter a distância de 10 carros do carro da frente e tal. A regra existe. Pois é. Então, assim, tacou foda-se pra regra, pros caras que estavam atrás, tacou foda-se pra tudo e abriu o espaço que ele precisava, pra ele não ser prejudicado, né? Acabou que não prejudicou o Leclerc, o Sainz e o Pérez, porque os três não pararam. Mas se os três parassem, a Ferrari ia se ferrar com o double stack. E o Pérez ia perder tempo pra caramba. Então, é isso que é considerado. Não, e assim, não interessa se alguém ia ser prejudicado ou não. Porque aí é a mesma discussão que a gente teve da punição do Hülkenberg. Sim. Ao contrário, né? Porque o Hülkenberg não estava prejudicando ninguém, não estava botando ninguém em perigo. Não, mas tem que ser punido. Mas então o Lando Norris, porque ele é super gente boa e, obviamente, o comportamento dele com certeza prejudicou pelo menos um piloto, porque tinha um monte de gente atrás, é óbvio que alguém ali, pelo menos um, se deu mal. E aí, porque ele é muito gente boa, então pô, sacanagem punir ele. Pô, fala sério. Não tem discussão nessa punição dele. Assim, quer reclamar? Reclama do fato do Sainz não ter levado a segunda punição por impedir alguém. Essa seria uma reclamação justa. Ele impediu um monte de gente, né? Sim, eu não sei o que ele estava fazendo. Eu acho até que com o Albon, ele conseguiu escapar bem. Eu acho que ele saiu bem na hora que o Albon estava vindo. Ele e o Tsunoda no sábado, não sei o que eles estavam fazendo. Não sei se estava quebrado o espelho, mas foi um
um horror. Estavam perdidos. Pra mim, eu acho que pior do que o Sainz não levar a segunda, porque eu acho que aquela ali com o álbum foi, tipo, limítrofe, mas passou, foi o Hamilton não levar. Não ser nem notado. Não levar, não. O Hamilton nem falaram que podia ser um problema. Não, nem notaram o bloqueio que ele deu no Stroll. No Stroll. Da chegada do hairpin, que, porra, é uma puta de uma freada. E assim, molhado. Ele mesmo falou no rádio, putz, não vi. Sim. Ele já tinha falado, inclusive, que tava com problema no espelho, que ele não tava enxergando nada no espelho dele. Sim, ele tinha pedido pro Bono avisar, porque ele falou, não estou enxergando. Exatamente. E assim, ele mesmo falou que não viu. Caraca! Coisas da FIA. Coisas da FIA, realmente. Mas assim, essa reclamação, negócio do Norris, cara, é muito, vamos defender os nossos, entendeu? Porque assim, com certeza. O Norris é super legal, bom pra ele, cara. Porra, leva ele pra jantar. Mas assim, o comportamento dele é antidesportivo? Ele tá violando uma regra para se beneficiar e prejudicando os outros. Isso não é a definição de um comportamento não esportivo? Na minha cabeça, sim. E assim, você dizer, ele teve este comportamento antidesportivo, não significa dizer que ele é uma pessoa antidesportiva. Exato. Essa é a grande discussão quando você vai... A coisa de como criar crianças, entendeu? Quando você tá criando filho e tal, tem essa coisa. Você nunca fala que você é não sei o quê. Fala, você fez não sei o quê. É a mesma coisa. Ele teve um comportamento antidesportivo? Teve. Mas igual, milhares de outros pilotos já tiveram igual. Exatamente. É super antidesportivo. Como se fosse uma letra escarlate agora no Lando Norris, porque ele levou uma punição que ele estava com comportamento antidesportivo. Vamos combinar aqui? Fala sério, galera. É super antidesportivo o que todos eles fazem de ficar reduzindo antes da última curva, basicamente, na hora de abrir uma volta para abrir gap. Sim. Eles ferram todo mundo que tá atrás. Existe um limite para isso. A FIA colocou, tipo, um limite que é o delta. Mas o que eles fazem? Apertam o passo ao longo da volta, né, de preparação. Sim, para poder estacionar no final. E estaciona no final. Todos eles fazem isso. Isso está dentro da regra, mas você vai me dizer que isso não é antidesportivo? Mas tá dentro da regra. Claro que é antidesportivo. No caso, o Lando cagou pra regra. Ele foi antidesportivo sem se ligar que ele estava quebrando a regra. Sim, e assim, numa análise macro, as penalidades todas estão no Sporting Code, né? Código de condutas esportivas. Qualquer violação ali é um comportamento antidesportivo. Sim. Simples. Mas é aquela coisa, não pode falar mal do nosso, né? Não. Da McLaren e do Norris, eles se defenderem assim, tá tudo bem. E lembrando o seguinte, né? Toda essa novela, para nenhum dos dois pilotos da McLaren marca ponto. Então, assim, vamos, né? Pois é. A grande discussão foi que o Norris teria marcado, sei lá, acho que um ponto, né? E aí ele acabou perdendo esse pontinho. Sim, ele teria marcado um ponto, mas e se ele não tivesse feito o que ele fez, entendeu? Aí volta naquela coisa de que, né, minha avó tivesse umas rodas, ela era uma bicicleta, ó. Exatamente. Não importa o que seria, importa o que é. Isso aí. Falando no que é, vamos finalizar com o Ferrari Cast, porque dessa vez vai ser um Ferrari Cast mais felizinho. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Binotto? Parabéns. Parabéns, Binotto. FerrariCast. Não dá pra dizer que é só alegria. Não dá pra dizer que é só alegria. Porque nada na Ferrari é só alegria. Mas assim, eu acho que tem pontos positivos inegáveis. O carro foi melhor. Amém. Se vai ser em todas as pistas ou não, aí vamos ver, né? O que acontece na Áustria, que é uma pista um pouco diferente do Canadá. Então vamos ver. Mas assim, o carro teve uma performance melhor. O carro não comeu os pneus. Nossa, tem uma foto dos pneus do Leclerc no final. Ele pneu assim, ó, lisinho, sem um grain, sem nada, depois de 31 voltas, meu coração até disparou. E aí, alegria das alegrias, a Ferrari mandou muito bem na estratégia. Vou dizer mais, a Ferrari mandou bem na estratégia, porque... E aí, gente, sério, porque eu vi o Leclerc. Que coisa, né? Olha só, gente. Incrível. Quem diria? Você ter um piloto
diferenciado pilotando para você e você escuta o que ele fala porque ele está sentado no carro na pista. Um conceito insano esse. Pois é, menino. Então, vamos começar. Ferrari finalmente encontrou um caminho com esse carro, ou será que foi essa pista de Montreal? Porque eles disseram, acho que foi pra Sky Sports italiano, né? Que durante os testes de Barcelona, ali depois da corrida, né? Aquele teste da Pirelli, foram mais 300 voltas somando os dois pilotos, né? Que, tipo, sabe aquela coisinha de deu um clique? De eles encontraram, tipo, aquele... Caraca! É isso. E essa corrida eles usaram o C3, que vinha sendo, já desde o ano passado, um pneu que nunca funcionava no carro deles, não importava se era o duro, médio ou macio na pista em questão, o pneu nunca funcionava para eles. Eles fizeram uma boa corrida. Incrivelmente, é só a segunda corrida no ano que eles marcaram mais pontos que a Mercedes e a Aston Martin. Sim. A outra foi no Azerbaijão. Mas aí a gente também tem que levar em consideração que a Ferrari também teve outros tipos de problema, mas enfim. Não, claro, mas assim, foi uma boa corrida no geral. Entendeu? O qualifying podia ter sido melhor? Óbvio que podia. Mas eu, pelo menos, não acredito, tá, que se eles tivessem se qualificado um pouco mais na frente, ia ter mudado grandes coisas, porque o Alonso e o Hamilton estavam muito bem. Não acho que eles iam ter ritmo para passar nem Alonso nem Hamilton. Ai, não sei. O Alonso eu não sei. Mas o Hamilton, pelo que eu tava acompanhando, certo ponto da corrida, os dois ali, tanto o Leclerc quanto o Sainz, estavam virando muito próximo do Hamilton. Só que aí já tinha aquele gap, né? E o foco deles não era ultrapassar também? Exato, mas muito próximo, e o Hamilton também estava sossegado ali atrás do Alonso, entendeu? Não acho que eles teriam como atacar o Hamilton e fazer duas paradas. Então aí você ia ter a troca de um pouquinho mais de ritmo de corrida, mas tendo que trocar mais uma vez pneu. Aí é a mesma coisa, né? Minha avó é as rodas e a bicicleta. Exato. Mas, assim, foi um bom resultado para a equipe, para os dois pilotos. Os dois pilotos trabalharam juntos direitinho. A equipe não fez nenhuma invenção louca, a equipe escutou o que os pilotos estavam falando. Sim. Cara, eu acho assim que é muito positivo, além do que o carro apresentou uma melhora. Se vai ser uma melhora significativa ou não, veremos aí a Áustria. E eu acho que principalmente em Silverstone a gente vai ver, porque Silverstone não é uma pista difícil para pneu, e a gente vai ver se eles realmente melhoraram essa questão de uso do pneu. Sim. Mas assim, cara, para uma equipe que estava tendo dificuldade. As últimas 3 corridas, né, Miami, Mônaco e Espanha, foram difíceis para a Ferrari. Sair do Canadá, depois do sábado que eles tiveram, trágico. Pô, piloto largando 10º e 11º. Eles saírem com mais de 20 pontos, pô, tá muito bonito. A sexta-feira da Ferrari foi muito boa, assim, os ritmos que eles estavam mostrando de classificação, de corrida no treino de sexta estava muito bom. Tava todo mundo assim, cara, o que tá acontecendo? Eu não tô acreditando. Esses números aqui estão estranhos, tem algo de errado não está certo. Mas era isso mesmo. O Sainz fez uma belíssima volta no Q2. No Q3 foi aquela coisa de timing, aí foi uma questão de timing. Só que ele cagou muito nessa história de ficar impedindo os outros, né? Eu tava com o rádio do Sainz na corrida, mas eu não tava com o rádio do Sainz na classificação, porque a classificação eu via basicamente no celular. Então só dava pra ficar eu ficava entrando e saindo da transmissão da F1 TV pra alguma onboard. Então tinha que ficar indo e voltando. Então eu não sei exatamente o que aconteceu, mas provavelmente rolou sim algum problema de comunicação ali. Já a Ferrari demorar para avisar o Sainz que tinha gente chegando, enfim. Foi aquela bagunça, porque chuva, todo mundo tentando achar um espacinho para correr, tendo que esquentar o pneu, preparar o pneu de uma forma diferente, enfim. Foi um caos, mas ele escapou de tomar outras punições. Mostrou um ritmo ótimo, mas escapou de tomar outras punições. Ele tinha que ter tomado outra de impedir, o Hamilton tinha que ter tomado uma de impedir. Sim. O Tsunoda talvez tinha. Também fosse bom levar uma segunda também. Assim, foi uma baderna. Ele escapou da do Leclerc e tomou com o Hülkenberg, não foi? Acho que foi o Hülkenberg, isso aí. A classificação foi uma zona. Então tá bom, tal, foi um momento difícil do final de semana pra Ferrari. Mas eu acho assim, no agregado, cara, o final de semana foi muito bom pra equipe. Foi. Eu acho que teve uma coisa importante, que a classificação meio que deu um pontinho ali de virada nessa situação da comunicação do Leclerc com a equipe, porque por mais que ele tenha cometido um erro, ficou muito claro que ele estava certo quando ele falou não. Sim. Quando ele botou o pneu intermediário na pista e falou, cara, tá seco. Não, vamos trocar. Eu assisti agora. O Q2 com ele on-board. Tava assistindo ele e o Verstappen. Cara, ele falando, vamos trocar. Não, vamos fazer uma volta de intermediário. Vamos trocar de pneu. Tipo, o cara tá na pista, ele tá vendo. Exato. E aí, quando ele saiu tão
puto, né, porque ele errou sim, claro, óbvio, mas ele com certeza tinha a percepção de que, caralho, se tivesse me escutado, eu não tinha ficado na situação que eu fiquei. Óbvio. Ele falou uma frase que foi perfeita pra mim, eu acho. Nós não precisávamos tornar as coisas tão difíceis pra nós mesmos. Mas que é o padrão da Ferrari, né? E aí, ele falou nas entrevistas, que é uma coisa que ele normalmente não fala, ele discute sempre internamente, que eu particularmente gosto dessa postura. Eu acho que é o correto também. É o correto. Só que ele tava tão puto, que dessa vez ele falou com todas as letras. Conversou lá dentro, aí depois teve uma entrevista do Vasser que deu aquela botadinha de panos quentes, ele chegou abraçando o Vasser, não sei o quê, papapá, falou, não, eu tava de cabeça quente, a gente já conversou, já entendeu o que aconteceu, papapá, tá tudo bem. Só que alguma coisa de fato aconteceu ali. Porque chegou na corrida, quando teve o safety car, a Ferrari ia dividir as estratégias. Estava inclusive dizendo isso pro Sainz, porque o Sainz estava perguntando como é que ia fazer, se ele ia fazer a mesma coisa que o Charles, se ia fazer o oposto, papapá. E o Adami estava falando pro Sainz que eles iam fazer o oposto do Leclerc, que o Sainz ia ficar na pista e o Leclerc ia entrar. O Charles vai entrar, papapá. Quando o Xavi falou box, o Leclerc falou, não vou entrar, não quero entrar. O pneu tá bom, não quero entrar, não deu pra ouvir tudo direito, porque o rádio dos dois pilotos estava horroroso, o microfone deles estava assim, pessimamente localizado. O rádio do Leclerc é sempre meio ruim, né? É sempre ruim. Eu não sei, eu acho que ele engole o microfone, cara, durante a corrida. Eu não sei qual é, mas o rádio dele é sempre meio ruim. O rádio dele é sempre uma bosta. E aí deu pra ouvir só ele falando, tipo, não quero entrar e tal. E aí quando ele tava assim, meio que no meio da explicação de por que ele não queria entrar, o Charles falou, não, a gente vai fazer o oposto do Norris. O Norris entrou, Leclerc seguiu. Isso assim, na cara do box, o Leclerc já tava virando a curva já. Mas assim, na entrada do box, falou, não, o oposto do Norris fica na pista. Então foi aí que a Ferrari decidiu que não ia dividir a estratégia. Porque o Leclerc falou, não, eu quero ficar na pista. Os pneus estão bons. O Carlos deve ter falado no rádio que o pneu tava bom também, o que corrobora, se o pneu tá bom, vamos ficar. Então, pra mim, isso já é um passo de tipo, escuta o cara. Nem sempre vai dar certo, nem sempre o cara vai ter, né, bigger picture. Mas numa situação dessa, especificamente, eu acho que, cara, o pneu, ali era só ele e o pneu. Não era uma questão de, eu tenho gap pra parar, eu vou parar e vou sair no tráfego, ou não vou sair, não sei o quê. Sabe, tem umas coisas de estratégia de parada que não são só relacionadas a pneu, né? Que é o timing que o cara vai entrar, onde ele vai sair, se ele vai conseguir esquentar o pneu no tempo certo, se vai conseguir correr no ar livre, né? Tem outras coisas. Mas ali naquele ponto, não. É isso que você falou. O piloto não vai ter a visão global da coisa. Ok. Mas aí entra justamente essa comunicação entre os dois. Por exemplo, por que o Sainz parou antes do Leclerc? Porque o Sainz tinha o Pérez atrás. O Pérez parou e falou, vamos parar o Sainz primeiro. Faz todo sentido. Essa é a comunicação entre os dois, entendeu? Exato. O que o piloto acha, o que o engenheiro acha, e aí você chega num consenso. Que é a coisa que a Ferrari não faz, é isso. Eles chegam pro piloto e falam uma coisa, se o piloto discordar, não interessa, é o que a gente vai fazer. Só que tem vezes que faz diferença. Porque o piloto é que sabe se ele consegue dar 2, 3 voltas no mesmo ritmo. O piloto é que sabe se vai estar sobrando borracha no pneu, para na hora de fazer a volta antes do pit, dar uma acelerada maior, entendeu? Exatamente. Então, isso aí é básico. E é um negócio que a Ferrari, desde a época de Priscas eras, Vettel e Alonso na Ferrari, eles têm dificuldade de ouvir o piloto, que claramente sabe o que está fazendo, e falar, não faz isso porque vai piorar. Exemplo clássico, o Sainz em Silverstone. Sim. Quando falaram, não, dá um espaço pro Leclerc, ele falou, cara, nós dois, tipo assim, vai ser ruim para todo mundo. Sim. E ele estava certo. Sim, não, o Sainz estava passar certo. ele, e é óbvio que iam passar o Leclerc. A Ferrari não tinha que ter não parado o Leclerc. Eles colocaram o Sainz numa situação horrorosa. Exato. O erro estava ali. Mas assim, essas são as horas que você tem que ouvir o piloto e falar, ok, se você tem um piloto na qualidade dos que a Ferrari tem, os dois pilotos ali são bons. Eles entendem o que tá acontecendo. Eles sabem ler uma corrida. Você tem dois pilotos que são capazes de olhar em volta e falar, o que eu acho que deveria fazer é isso, e você não escuta eles, cara, é uma idiotice. E eu fiquei muito surpresa de eles terem ouvido, de fato, né? E também muito positivamente surpresa com a forma como eles gerenciaram a corrida dos dois. Porque eles precisavam fazer uma parada, ou seja, nenhum dos dois podia forçar demais, né? Ficar ali correndo atrás pra ultrapassar o outro, enfim. O Leclerc não podia forçar pra tentar chegar no Hamilton, porque ele precisava gerenciar pneu. E o Sainz não podia forçar pra tentar passar o Leclerc, muito menos os dois entrarem numa batalha, numa luta, porque ia destruir o pneu dele. No momento que o Sainz começou a forçar um pouquinho mais, a equipe virou pra ele e falou,
segura a onda, não vai ultrapassar. Por quê? Porque Que faz todo sentido. não fazia sentido ali porque eles tinham de corrida que ele ultrapassasse, que ele forçasse. A questão não era nem ultrapassar, a questão era forçar. Se ele forçasse, destruir o pneu dele, ia destruir o pneu do Charles e acabar com o trabalho que eles fizeram pra fazer uma parada só, né? Sem garantia de sucesso, né? Principalmente. Porque se você fala pro piloto, vai atrás, então se falar pro Leclerc, vai atrás do Hamilton, cara, não tem nenhuma garantia que vai dar certo. Porque você não tá falando, passa ali o De Vries, entendeu? É diferente. É um carro de igual para igual, é um piloto de igual para igual. Então, assim, não é a coisa mais simples do mundo. Que, de novo, eu acho que a Ferrari fez muito bem. Também acho. Eles maximizaram, sem dúvida, o que eles podiam fazer. Foi realmente muito, muito bonito de ver a Ferrari funcionando dessa forma. E foi uma virada de 180 para o que foi a classificação. E eu espero que continue nessa toada de ouvir o piloto, de conversar com o piloto, de levar em consideração o que os pilotos estão falando na pista antes de tomar uma decisão. Pode ser que eles virem e falem, não vai fazer dessa forma? Pode, por quê? Porque os caras têm a visão macro, mas eles precisam levar em consideração a visão dos pilotos e a visão dos dois pilotos em relação aos pneus, ali na hora do safety car, foi assim, fundamental. Até porque eu acho que se a equipe não faz isso, aí você começa a fomentar aquela coisa assim, do cara, do engenheiro fala box e o piloto fala, não tem como me obrigar a entrar no pit, então não entro. Vou entrar daqui a 2, entendeu? Aí começa a virar uma zona. Finalizamos o Ferrari Cast com boas vibrações para Ferrari na Áustria, que siga assim. E eu separei para falar no finalzinho dos nossos planos de apoio, porque... Novidade! Aê! A gente vai fazer o nosso grupo de apoiadores. Então, todo mundo que é Radio Check, Scenario 7 e Master Plan vai poder fazer parte do nosso grupo de WhatsApp e conversar com a gente, passar as impressões de vocês das corridas, mandar seus melhor, pior e decepção, e a gente vai poder fazer ter um pouquinho mais aí de interação com vocês. Dar opinião nos futuros episódios. Exatamente. Várias oportunidades. A gente tá fazendo aí o Felipe principalmente tá fazendo aí umas coisas muito legais de análise de dados, né? E a gente vai colocar só no grupo de WhatsApp, então informações exclusivas pra vocês. E é isso. Pra quem quiser apoiar, estamos no Apoia-se, estamos no PicPay. Tem plano de 5 a 50 reais. Os planos de 10 a 50 são os que estão incluídos nesse grupo de WhatsApp. A gente vai atualizar também as nossas redes sociais com as informações novas, tá? E é isso, gente. Ajudem a gente. E aí vocês vão ter cada vez mais informações. Como sempre, agradecendo nossos apoiadores. Pros apoiadores do Smooth Operator, nosso agradecimento de coração. E pros apoiadores dos outros planos, o nosso agradecimento nominal, que vai para Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira. Gente, aqui é a Juliana Miyahara. Não pude participar da gravação do episódio de hoje, mas vim aqui para estrear um novo quadro, falando então em apoiadores. Esse quadro é feito 100% por vocês, apoiadores. Toda segunda-feira após GP, eu vou abrir uma caixinha de perguntas para os nossos apoiadores lá nos stories do Instagram. Então, se você não segue a gente, siga a gente lá. Mesmo que você não seja apoiador, lá vocês vão ter conteúdo exclusivo, cobertura de treinos, classificações e corridas. Enfim, lá é um canal pra gente bater papo também. E se você já segue, fique atento aos stories então na segunda-feira pós GP pra responder aí a caixinha de perguntas, mandando perguntas sobre a corrida, opinião sobre a corrida ou a performance de algum piloto específico, comentário, sugestão, xingamento, enfim, o que vocês quiserem, participem, tá bom? Hoje a gente tem então uma pergunta do Jaime de Oliveira sobre a punição do Lando Norris. Ele quer saber se a gente acha a punição justa. Olha, eu, Juliana, acho justa. Eu só acho estranho eles justificarem o que ele fez como uma atitude antidesportiva, que, a meu ver, mas é um termo super genérico, né? Então fica muito etérea a interpretação quando as pessoas veem que ele recebeu 5 segundos por uma atitude antidesportiva. E, na verdade, o que aconteceu é que ele diminuiu muito a velocidade dele quando eles estavam com safety car na pista, e ele fez isso, os pilotos fazem isso normalmente, no caso foi o que aconteceu, pra se distanciar um pouco do companheiro de
de equipe dele, Oscar Piastri, e quando eles fossem fazer o pit stop duplo, né, o double stacking, ele não perdesse tanto tempo nessa parada. E aí, é por isso que ele recebeu essa punição. Agora, do ponto de vista, acho que assim, do ponto de vista do regulamento da regra faz sentido, mas eu acho que ele talvez tenha sido uma punição rígida demais, acho que ele tentou de tudo lá até o final da corrida, evitar perder o máximo de posições possível, né, e ele acabou caindo pra 13º, fora dos pontos, mesmo tendo feito uma corrida boa. Enfim, acho justa, mas ao mesmo tempo fiquei chateada com essa punição. Achei que ele merecia ter tido uma classificação melhor na corrida. E a gente tem também uma opinião do Diogo Moreira. Ele diz: Supermax segue voando, inclusive com pássaro na radiador, né? Então é isso, ele ficou a 9,57 segundos do segundo lugar, o que é meio fora do normal, se a gente considerar as últimas corridas, quando ele fica a 20 segundos no mínimo de distância. Mas foi uma corrida onde a Red Bull sofreu um pouco mais, por várias questões, por configuração de pista mesmo, e características do carro deles. Mas teve esse adendo aí, né? Eu acho que isso deve ter prejudicado também, né? O pássaro ficou preso lá no duto de freio, justamente numa pista onde os freios são super utilizados. E aí ele também comenta que a Mari Becker entrevistando o Toto e o Otmar no grid foi ótimo. Até perguntei aqui, Diogo, depois responde a gente o que eles conversaram, porque eu não vi a transmissão da Band, então eu não sei como que foi essa entrevista. Fiquei curiosa, se vocês assistiram, digam aí o que vocês acharam dessa conversa da Mari com o Toto e com o Otmar. Mas é isso, gente. Participem do próximo episódio e tchau! Bom, vamos finalizar então com melhor, pior e decepção. Denis, Ju e Zoto não puderam estar com a gente hoje. Denis mandou pra gente as impressões dele da corrida e melhor, pior, decepção dele. E aí, galera? Infelizmente hoje eu não pude estar com vocês gravando com a galera do Box, mas eu tenho que passar aqui para exaltar uma coisa que talvez, não sei se vai agradar o ouvinte, mas que eu acho que a gente não pode deixar de falar e exaltar, porque a gente pode estar vivendo a história da Fórmula 1. Exaltar Max Verstappen. Porque assim, e se teve um fim de semana, até agora na temporada, que ele poderia perder uma prova porque ele não se encontrou com o carro do jeito que a gente vê ele se encontrar nos outros fins de semana, foi esse. E simplesmente o que o cara fez? Ele riu. Ele literalmente riu e falou: meu pneu tá indo pro saco, cara. Ele fez isso no rádio. E ele falando que não tava acertando com o carro e tudo mais, ele termina a corrida, sei lá, 10 segundos na frente do Alonso, que com os upgrades da Aston ficou apenas a 10 segundos da Red Bull do Max. Então, assim, o Max, ele entra no nível de concentração, no nível de pilotagem, sim, inacreditável, sabe? É a coisa de lenda do esporte mesmo. Você vê o Max correndo assim, é uma coisa que é histórica, sabe? É uma coisa que dá prazer. Tô falando de uma pessoa que acompanhou o Schumacher inteiro, acompanhou o Hamilton inteiro, acompanhou o Vettel, acompanhou a ascensão do Alonso, né? Pra quem fala que ele é genial e tudo mais e tal assim. E ver Max fazer o que ele faz na pista é incrível, de verdade. E isso tem que ser exaltado. Não sei se tem uma contabilidade disso, mas ele tá com mais de 200 voltas sem perder liderança. Faz 3 GPs que ninguém fica à frente de Max Verstappen, nem pra um pit stop. E sem contar, eu não lembro qual foi o GP anterior, desses 3 tal assim, mas com certeza foi um GP que o Max fez algo inacreditável. Nesse fim de semana, ele com um carro que não apareceu em nenhum momento dos qualis, dos TLs, quer dizer, no quali chega e faz o tempo que ele fez. Ah, mas teve o acidente do Piastri, a chuva piorou. Mas, cara, ele meteu facilmente 1,5 segundos na chuva, independente se era o Hülkenberg o segundo, o Alonso e tudo mais. Então, assim, você tem que ser clutch, como os esportes americanos falam, você tem que ser decisivo, você tem que saber a hora H de atuar, você tem que saber como lidar com a situação. E o Max Verstappen, hoje ele é fácil o melhor piloto, melhor esportista da Fórmula 1, assim, porque ele sempre sabe essa hora de atuar e tá sempre no domínio da situação. Nada foge às mãos de Max Verstappen. Então, assim, depois de uns 3 minutos de rasgação de seda de Max Verstappen, gostaria de dizer que gostei do GP do Canadá, foi movimentado, apesar de que essa questão da classificação caótica, eu quero ver um próximo GP por conta de que eu sinto que os carros bons estarem lá atrás estão maquiando uma questão que é um problema sério na Fórmula 1 hoje, que é a ultrapassagem. Teve bons momentos ali que carros de trás ali que tinham o potencial de estar mais à frente não
conseguiram ultrapassar, e o Canadá tem como você fazer isso. Um exemplo foi, se eu não me engano, eu não lembro quem fez a ultrapassagem na ferradura, assim, ao estilo Rubinho e tal, assim, no estilo Massa e tal ali, mas, cara, é muito difícil ultrapassar com esses carros atualmente. Essa prova até teve algumas ultrapassagens, mas me parece muito mais de ser uma reorganização de grid do que qualquer outra coisa, entendeu? Então fico alerta, eu espero que a FIA pense nessas questões, a Fórmula 1, seja lá quem faz a engenharia dessa porra desse carro que não ia precisar nem de DRS, né, galera? Lembra disso, quando eles falavam lá atrás? Mas enfim, no mais, a briga dos velhos foi legal, ainda falta carro pra Mercedes, mas a Mercedes vai chegar lá, espero em Deus. E o Alonso, o Alonso é isso aí. Então, assim, eu ainda fiquei decepcionado muito com o Alonso, porque ele fez um brilhareco ali, uma graça, na hora que o Hamilton voltou dos boxes na frente dele, como, olha só, ele está fazendo uma posição insegura pra mim aqui, vocês não vão ver punir. E aí chega lá na frente o Albon com o Norris, faz um negócio muito pior, e o Albon simplesmente não reage. Mas aqui, ainda bem que eu falei de Albon, porque Alex Albon, falando já do melhor e pior decepção, é o melhor piloto dos 20 de semana pra mim, porque ficar onde ele ficou, com o carro que ele tem, que a gente sabe que ele tem, apesar que teve algumas atualizações a Williams e tudo mais, mas grande corrida de Alex Albon, e vai se destacando, né? Quem sabe uma grande equipe não dá uma atenção pra ele, porque ele merece uma segunda chance, porque quando ele teve a primeira chance, é meio que o destino chamado Lewis Hamilton acabou tirando boas chances dele, fica aí o questionamento, mas enfim, o pior, acho que Nick De Vries, né, aquilo que ele fez com o Magnata, apesar que o Magnata também não cheira muito não, foi feio, hein, foi esquisito aquele negócio ali, parecia que tava jogando online, né, e tava puto porque tava perdendo. E a decepção, Fernando Alonso, por essa papagaiada que ele fez, tentando simular ali um movimento brusco da Mercedes pra punir o Hamilton e tudo mais. Teve um lance desportivo do Norris, mas que até agora eu não entendi o que foi e que fez ele perder um tanto de posição lá e tal, então eu não vou comentar. Mas vocês falaram e tem uma coisa muito explícita sobre isso aí, tá definido e tal, assim, eu vou entender que ele é coisa assim, mas até então eu vou votar no Alonso como decepção, porque o Alonso sempre me decepcionou. Enfim, é isso. Eu espero que o Ferrari Cast tenha sido de bom tom dessa vez, porque a Ferrari acertou, apesar que os pilotos fizeram umas pataquadas lá também. Pô, Carlos Sainz tá de sacanagem, né, velho? Mas enfim, muito obrigado. Contribuam com a gente no nosso plano de apoio, pra vir nosso grupão do Zap também, e até a próxima semana. E só mais uma coisinha que eu lembrei, além de estar, entre aspas, com um carro instável e com os pneus desgastando, o Max andou com um passarinho dentro. E ele fez o que fez. Então, assim, o nível do cara é inacreditável. Felipe, melhor, pior decepção? Eu vou começar pela decepção porque, mais uma vez, eu vou me repetir e falar que a minha decepção é a Haas. Porque é possível algum dia na vida que esse pessoal acerte uma corrida? Tá difícil, né? Cara, é incrível. Eles, assim, o carro é complexo, o carro perde ritmo de corrida. Eu entendo tudo isso, mas assim, eles não ajudam em nada, cara. Eles sempre estão na contramão de tudo. É impressionante. O meu pior não tem nem o que dizer. Acho que não tem competição para isso, é o Sérgio Pérez, porque a performance dele vem caindo, mas esse final de semana no Canadá foi, assim... Se fosse piloto da casa da Red Bull, pode ter certeza que depois do Summer Break era outro cara no lugar dele. Porque foi realmente, coisa foi trágica. E o meu melhor, o Verstappen aí no melhor tem que ser hors concours essa temporada, porque não tem para ninguém, vai com certeza para o Alex Albon, porque foi um final de semana fabuloso para ele, realmente incrível. E apesar de eu não gostar da expressão, né, que o cara tá fazendo mais do que o carro pode e tal, porque eu acho que é fisicamente impossível, mas assim, ele está extraindo da Williams tudo que a Williams pode dar e é muito legal ver pela equipe, pelas dificuldades da equipe, pelas dificuldades que ele enfrentou, é muito legal ver os dois nessa subida de performance que eles estão tendo. Então, muito bacana e o meu melhor, com certeza, esse final de semana foi ele. E o seu? O que você achou? Bom, vou concordar com você com o melhor. Alex Albon, cara, sensacional. Tirou tudo que ele pôde da Williams, leite de pedra, né? E, cara, eu quero muito que a Williams cresça e eu quero muito que ele cresça. Eu quero ver ele batalhando ali, no momento é o que dá, né? Mas 7º, 8º, batalhando com as McLaren, batalhando com as Alpines. Quero muito ver isso. Muito mesmo. Meu pior, vou ter que concordar com o Sérgio Pérez. Cara, não tem explicação, assim. Eu não consigo aceitar. Que eu não falo assim, porque o Pérez, nossa senhora, a diferença é muito grande. Não, mas o Pérez é lento. Não, cara, eu não aceito isso. Não aceito. Não consigo aceitar. Tem que ter alguma
coisa. O Pérez não é lento, cara. O Pérez é um bom piloto. Sempre, nos últimos 6, 7 anos, ele sempre tirou quase tudo que podia do carro. Sim. Ganhou aquela corrida enlouquecida no Bahrein. Pois é. E, assim, a performance dele tá desaparecendo. Eu não consigo, cara. Eu preciso... Tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação. Ele falou que ele e os engenheiros não estão entendendo o que está acontecendo com o carro, mas sim, simplesmente não tinha ritmo de corrida. Ele mesmo falou isso na entrevista, né, pós-corrida. Então, tem que ter uma resposta. Tudo bem ele não estar lá, né, lutando, né, de igual para igual com o Verstappen. Mas ele tinha que estar lutando pelo menos com o Alonso, sabe? Tudo bem, é o Alonso. Ok, mas é o Alonso no Aston Martin, né? Eu não acho que o Pérez, não tô defendendo aqui que o Pérez tem que lutar com o Verstappen. Entendo perfeitamente que não é essa a missão dele na equipe. Mas, assim, não dá para ele ter final de semana como ele vem tendo. Não dá. A minha decepção é a Alpine. Eu esperava mais do Ocon, principalmente, né? Porque o Gasly ficou numa situação péssima saindo no Q1, né? Mas eu esperava mais da Alpine. Eu acho que se tinha um carro que conseguiria ultrapassar o Alex Albon, pra mim teria sido a Alpine, porque aí não tem aquela coisa de, mesmo o motor, né? Que é o motor da Renault, que é um bom motor, diga-se de passagem. É um motor forte. Esse ano, na verdade, né? A gente não tá com problemas de motor, assim. Todos os motores estão bons. Não tem nenhum motor que você olhe e fale, nossa, assim, né? Não Sim. tem. Os motores estão bons. Certeza. Tem um ou outro problema de confiabilidade, Ferrari, Alpine e tal, mas assim, de resto, zero problema, assim, em relação a potências, que tá todo mundo ali bem próximo um ao outro, né? E eu esperava mais dessa Alpine. Eu achava que a Alpine tinha que estar ali aonde o Albon tava, na verdade, né? Ou de repente até um pouquinho mais na frente, porque a Alpine foi muito bem. Mônaco, né? Óbvio. E até na Espanha. E eu esperava mais. So, box. Bom, então é isso. Por hoje é só, a gente já falou muito. Se quiserem falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Twitter e no Instagram. E nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave do Pix, pro caso de você querer fazer aí uma contribuição avulsa, que também muito nos ajuda, assim como fez já 2 meses o Guilherme Rocha. Então, muito obrigada, Guilherme. E para quem quiser, podcastboxboxbox@gmail.com. Também é muito importante pra gente se vocês puderem avaliar o podcast no seu reprodutor de áudio, no seu agregador de podcast, da melhor forma possível, 5 estrelas, 10 pontos, 100 pontos, o que o seu reprodutor permitir. Então é isso, por hoje é só. Muitíssimo obrigada e box, até semana que vem. Falou, rapaziada.